Fala galera, meu nome é Laia Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Estou mais uma vez aqui, Cris, no nosso episódio com um convidado. Eu brinco que eu só participo de episódios com convidados especiais, né? Só faz presença especial. Agora eu faço só presença VIP agora, né? Tá certo, tá certo. E hoje a gente vai bater um papo com um grande case, e mais do que um grande case, um grande amigo que o ecossistema me privilegiou aqui para fazer um bate-papo sobre um assunto muito bacana, que conta pra gente qual é o assunto de hoje, Cris, e quem é o nosso grande convidado. Que é um grande parceiro também, né? Tanto do Silva Lopes Exato. Advogados quanto do Startup Life, é o Osmar, CEO da Soft Design. A gente vai falar então um pouco sobre software, se desenvolve em casa, se terceiriza, como é que fica isso ao longo da jornada das scale-ups. E, Osmar, seja bem-vindo de novo. Legal, gente. Muito obrigado pelo convite e estou muito feliz aí de estar de novo conversando com vocês aí sobre tecnologia, sobre inovação, e hoje falando sobre fazer ou comprar, né? Que é Sim. o clássico. Sim, é verdade. Já é o quê? O terceiro episódio já? Quarto episódio? Eu acho que estamos indo pro terceiro, Acho né? que é o quarto. O quarto já. Quarto. Perdi a conta. Isso é bom. Isso é bom. Bom. E o Osmar, aproveitando, né, e agradecendo, o Osmar é grande parceiro não só do Silva Lopes em si, como a Cris falou, do Startup Life também. E o Osmar, ele é um dos... Osmar não, a Soft Design é um dos... É o patrocinador principal do Jantar SL que a gente vai fazer final de ano aqui no Caldeira, em Porto Alegre. E, Osmar, muito obrigado, né? Já vem apoiando desde o jantar de Gramado Summit. Apoiou agora aqui o jantar também de final de ano no Instituto Caldeira. E para a galera, né, vamos antecipar um pouco, para a galera que quiser entender um pouco o que é a Soft Design e o que ela faz, dá uma palhinha para nós aí, Osmar. Legal. Então, a Soft Design, carinhosamente conhecida como Soft, né? Para os íntimos, é uma empresa de tecnologia que atua em toda a jornada de inovação de empresas, de startups, enfim, desde a ideação de um novo negócio, de um novo produto digital, como a gente fala, né? Até a entrega desse produto, passando por toda a etapa de desenvolvimento, ideação, desenvolvimento e lançamento no mercado, né? Uhum. Então, a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia que conhece bastante, já 25 anos, fechando agora dia 25 de novembro, 26 anos, daqui a uns dias, né? Daqui uns dias. Exatamente. Então, sábado, também conhecido como sábado que vem. Hoje para quem está escutando é sexta-feira, então é amanhã, né? É amanhã, exatamente, que vamos estar comemorando também. Então, atuamos aí há alguns anos já com uma larga experiência no que a gente costuma dizer na jornada de inovação digital de empresas, startups, construindo novos negócios digitais, novas soluções digitais, produtos, enfim, plataformas, aplicativos. Sim. Esse é o posicionamento que a gente tem como empresa e que vem dando muito certo aí dentro dessa... Também com startups, né? Que é um ponto que a gente... um tipo de empresa que a gente tem atuado e entendido muito valor nessa entrega. Legal. Osmar, para a gente começar então o nosso assunto a fundo, assim, hoje dentro do mercado a gente tem duas formas de desenvolver tecnologia, né? Tu pode trazer esse desenvolvimento com um time interno e desenvolver desde o dia zero com um time próprio, ou tu pode fazer a contratação de um time terceirizado e desenvolver totalmente fora de casa. E na verdade são três, né? Ou tu pode ter uma alocação, né? Isso. Um outsourcing também dentro do teu time interno com um provedor de serviços externo. Tu pode explicar um pouquinho para nós como é o funcionamento de cada uma dessas opções? Claro. Bom, aqui eu acho que tem uma questão bastante estratégica que a gente tem que olhar, né? Porque a técnica que a gente fala, que as empresas, os stakeholders, todo mundo que está envolvido num processo decisório de desenvolvimento de software, né? Tem que olhar, né? Eu enxergo que não é uma questão simples de terceirizo tudo, não terceirizo, não é nem o céu nem a terra, não é uma coisa com duas opções, como você falou, né? Então, no meu entendimento, fazer em casa. A gente deve fazer em casa, né? Desenvolver em casa, ter uma equipe própria de tecnologia, enfim,
quando a gente está desenvolvendo alguma coisa muito nova, muito estratégica, esse ponto do negócio é sensível. Por exemplo, é muito comum, quando você está desenvolvendo uma nova tecnologia, você fazer em casa, sei lá, uma aplicação de IA, inteligência artificial e tal. Esse é o núcleo do teu negócio. Então, faz sentido estrategicamente, não é um negócio novo, nunca criado, que você vá fazer em casa, vai ter um time próprio. E aí isso às vezes envolve pesquisa e desenvolvimento. Então, isso não faz muito sentido, embora seja possível você ir lá e buscar alguém fora desenvolver, né? Então, se você está desenvolvendo alguma coisa muito fora do comum, que realmente é uma inovação bastante radical, que vai criar um novo negócio, um novo mercado, enfim, faz todo sentido que você tenha a sua equipe própria e não utilize de um parceiro. Por quê? Porque talvez esse parceiro nem exista. Sim. Pelo simples fato que a tecnologia é nova, o negócio é totalmente novo, né? Então, esse modelo é um modelo centrado em fazer. Eu faço, eu conheço. Bom, posso também contar com um parceiro externo, que é contar com um time de desenvolvimento de software. E aí trazer todos os perfis para dentro para o desenvolvimento desse produto, né? E a gente costuma dizer que a gente monta, ou as empresas de tecnologia montam uma squad de desenvolvimento, né? Um time de desenvolvimento para atacar esse problema e como um time de produto, porque normalmente é um produto novo que está sendo criado, que vai ser lançado ao mercado. Um time de desenvolvimento envolve um Scrum Master, um Product Manager, envolve desenvolvedores, envolve designers, né? UX, UI, de usabilidade, de interface, envolve o pessoal de teste, envolve o pessoal de nuvem, DevOps, infraestrutura. Vocês estão vendo que é um time... Sim, várias áreas distintas. Várias áreas distintas, né? Sim. Então, ou a empresa tem isso estruturado internamente, né? Com uma equipe, com todos esses diversos conhecimentos, ou ela vai buscar no mercado, né? E ainda tem o clássico que a gente fala, que eu acho que também é possível, que é o time material, que a gente chama, né? Que é eu vou lá e preciso de um desenvolvedor, eu vou lá e contrato horas desse desenvolvedor e ele vem com seu expertise e traz o desenvolvimento, ou eu preciso de um tempo de um designer, horas de um designer, né? Que a gente chama, e contrata ele através do outsourcing, né? Sim. Óbvio que eu defendo bastante ou o primeiro ou o segundo. Sim. Eu tenho uma opinião muito clara. Claro que outsourcing também entrega valor, mas eu vejo que pela complexidade de soluções digitais quando são desenvolvidas, a gente precisa ter uma atenção muito grande de criar o que a gente chama de times missionários. Esse eu não conhecia. É novo para mim. Isso. Um time missionário, né? Uma squad que está conectada com o objetivo de negócio do cliente, objetivo de negócio do produto, né? Para que a gente possa entregar realmente uma conexão de ponta a ponta, uma jornada de inovação interessante, desde a ideação, o desenvolvimento e depois a ida ao mercado. E esse time missionário, normalmente, ele é de mais longo prazo, porque ele está conectado, ele entende do produto, ele entende da estratégia da empresa e ele se conecta como se fosse do time da empresa. Sim. Certo? E faz essa entrega. A gente tem que tentar evitar o conceito do mercenário. Eu sei que é até parecido. Né? Isso. É um missionário, você se envolve, você faz a missão, você continua... Porque desenvolvimento de software é uma coisa viva, contínua. Né? A gente tem que responder... Principalmente startups, tem que responder ao... no formato de desenvolvimento hoje em dia, de um formato mais lean startup, assim, de desenvolvimento, não é tanto como uma empreitada, né? Eu sei todas as etapas de execução e está aqui um prazo de execução. Muitas vezes tu vai descobrindo ao longo do tempo o que tem que ser desenvolvido, né? Exatamente. Então, esse conceito é interessante, ele não pode ser transacional. Quer dizer, ele até pode ser transacional, só que se eu entro para uma transação, eu cumpro o meu papel e eu saio. Então, eu não consigo me conectar exatamente com as necessidades que tem a
a operação daquele novo produto, eu não consigo entender o usuário, ou não dá tempo de eu entender o usuário, eu sou orientado ao que a gente chama de funcionalidade. Me dá essa funcionalidade, me dá aquela outra, me dá aquela mais, né? Então, esse cuidado é importante se ter. Eu acho que esse é um critério principal para se avaliar o comprar ou fazer também, né? Ou fazer ou comprar. Poxa, se eu vou para um time de desenvolvimento externo, eu, né, vou contratar isso fora, ou vou buscar um parceiro, criar essa conexão, né? Lá na Soft a gente tem isso muito claro, e cada cliente a gente busca ser um missionário, precisa conectar com a empresa. Às vezes a gente passa meio chato assim, né? Por que você vai fazer essa feature aqui, essa funcionalidade? Não, mas eu estou te pedindo para fazer isso. Tá, entendi. Entendi, mas... Mas por quê? Por quê? Está conectado com que objetivo de negócio, chave teu? Ah, interessante. Tem que estar conectado? Sim, tem que estar conectado, senão a gente vai fazer uma coisa bem feita que não deveria ser feita. Que não vai ser utilizado. Ou que não vai ser utilizado, né? Então, esse conceito é importante. Eu acho que esse é um dos critérios que eu, como desenvolvedor, como parceiro de jornada de inovação, eu entendo, tem que haver essa conexão. Esse é um critério dos mais importantes. Tem outros vários, custo, né? Que isso aqui, o custo sempre aparece, né? Mas terceirizar é mais caro. Mas essa é uma missão, a ideia do missionário, de um parceiro que conecte com o teu negócio e que realmente respire o teu negócio, ligado com os teus objetivos-chave para a gente fazer uma boa entrega de produto. Então, esse é um ponto importante. Por isso que esse tipo de serviço, de terceirização com um parceiro de tecnologia, tem que olhar para essa questão do missionário. Realmente vai conectar comigo, eu vou trazer esse time para fazer um diferencial em todos esses perfis que eu comentei, né? Porque para uma startup, às vezes, é muito difícil ter todos esses perfis dentro da jornada, e ainda essa passagem de conhecimento, porque isso aí, de ter um time missionário, tem a ver com a gente entender o que o cliente precisa, o cliente final precisa, conectar com os objetivos-chave do teu negócio e passar conhecimento de como fazer isso, porque isso é depois, um dia, esse time missionário vai sair também. Sim. E nem só passar conhecimento, mas contribuir com a experiência também, né, Osmar? Querendo ou não, a gente aqui dentro do escritório trabalha, né, com serviço também, e a gente identifica muito isso na perenidade de informações e conhecimento que tu tem sobre a empresa, porque os executivos que estão na empresa nesse momento, é muito provável que não vão ser os mesmos daqui a 4, 5 anos. Muito provável. Se tu é um bom prestador de serviço, a tendência é que tu seja a posição mais perene daquela área. E não necessariamente nem os executivos que estão atuando em nome da empresa. Então, para nós é muito comum. Troca um executivo, por exemplo, na nossa área jurídica, troca um gerente jurídico. Primeira coisa que ele faz é conversar com a gente. Cara, vocês estão trabalhando aqui já há 8 anos com a empresa. Me atualiza o que eu preciso saber sobre a empresa. Acredito que na parte de desenvolvimento de tecnologia deve ser semelhante, né, Osmar? É semelhante. A mesma que se aplica aí para a área jurídica se aplica para a gente, né? Muitas vezes o parceiro de tecnologia ali, ele conhece tudo do produto, né? Como a gente tem esses casos aí muito claros para nós. Então, muda às vezes o CTO, né? Que é o chefe da tecnologia, e a gente é que detém esse conhecimento para dizer, olha, como é que a gente tem feito, como é que é o processo de desenvolvimento, qual a maturidade do teu time, onde é que estão as coisas, né, o que a gente já fez de pesquisa com o teu usuário final. Então, todo esse... Documentação, né? Porque a gente, por mais que a gente use aquilo que a gente chama de método ágil, né? Tem muita gente mais purista que diz assim, não precisa documentação, né? Método ágil, a gente vai fazendo. Não, precisa documentação necessária, não pode ser uma coisa exagerada, mas é necessária
vai se criando todo o breadcrumbs, assim, o rastreio da criação daquele produto. Tu não precisa da documentação até quando tu precisa, né? Exatamente. Só fazendo um parênteses aqui, o Osmar falou de métodos ágeis. O primeiro podcast que o Osmar gravou conosco foi sobre esse tema. Ah, sim. Então, quem está ouvindo e ainda não ouviu esse episódio, depois que encerrar esse aqui, dá uma procuradinha aqui na nossa lista. Exatamente. Tá lá também. É uma aula, né? Pra quem não sabe, o Osmar é professor também, né, Osmar? Nas horas vagas. Mas, Osmar, tu quer fazer uma pergunta, Cris? Não, vai lá. Osmar, acho que existe um momento ali que o empresário, vamos dizer assim, ou né, o CTO, ele vai se chegar nessa pergunta, né? Desenvolvo internamente, terceirizo, faço um híbrido aqui com outsourcing. Tu já deu uma pincelada, né, de como fazer essas escolhas, mas quais são as perguntas que têm que ser feitas para responder essa decisão? Legal. A questão da tecnologia é um clássico, né? Sim. Eu sempre falo, acho que já tive mais de uma oportunidade de dizer que tecnologia em desenvolvimento de software não pode ser o risco do teu negócio. Né? A gente fala muito isso, né? Porque existem empresas, existe maturidade sobre a tecnologia. Por exemplo, desenvolver um produto digital, um aplicativo, uma plataforma. Gente, isso não pode ser o risco do teu negócio. Sim. O risco do teu negócio é o que ele está se propondo fazer. Porque existe maturidade já criada, né, com diversas empresas. Claro, eu represento uma de 26 anos, né, mas assim, existem outras tantas também que fazem sentido, porque raramente está se criando uma nova tecnologia. Ou seja, você vai contratar uma empresa para fazer recombinação tecnológica. Ela vai pegar a linguagem, ela vai pegar as regras de negócio básicas ali e vai criar um produto. Isso não pode ser um risco. Então, eu acho que é isso. A tecnologia é nova? Sim. Ou ela é uma recombinação tecnológica de uma linguagem já existente? Boa. Então, esse é o primeiro critério. Então, começa a fazer sentido terceirizar. Mas o meu negócio é único, eu vou fazer um novo Facebook. Pô, sim. Cara, calma. A tecnologia talvez não seja... O teu modelo pode ser novo. Isso. Então, a forma de mercado deve ser nova, mas é pouco provável que a tecnologia seja nova. Exato. Né? Então, tecnologia, se eu estou fazendo uma nova, faço em casa. Se eu estou comprando, sim. Pode terceirizar, porque isso aí tem gente mais maduro que você. Sim. Acontece muito, né? Principalmente em negócio com base digital, a gente está falando de uma empresa de tecnologia. E não uma empresa de aluguel de carros, ou de cartão de crédito. Compreendem? A gente está falando de uma empresa de tecnologia. Sim. E fazer tecnologia bem feito tem a ver com uma coisa chamada maturidade. Tem que ter experiência para fazer isso. Sim. E se eu criar uma empresa e contratar um monte de profissionais que juntos nunca jogaram, isso não significa que eu vou fazer um bom produto digital e que eu resolvi os meus riscos com a área de tecnologia. Sim. Né? Claro que o talento individual somado é maior, né? Maior do que a soma e tal. Mas isso normalmente demora um tempo que a gente chama de storming, né? Antes de entrar em performing. Sim. Compreende isso? Então, isso é um detalhe importante que às vezes os empresários não levam em conta. Sim. Reunir algumas pessoas não é só pessoas, é ferramentas que já foram testadas, validadas, usadas, né? E um processo de desenvolvimento. E é os 3 P's famosos, né? Exatamente. Então, gente, se você está criando do zero, você... não estamos criando nenhuma tecnologia, estamos criando um produto digital novo. Vou juntar um monte de gente que nunca jogou junto. E ainda não definir ferramenta, não definir... só tenho as pessoas, ou tenho parte das pessoas ainda. Não sabemos qual o grau de maturidade delas jogando junto. E eu não tenho processo. Então, a chance de você tornar um risco a tecnologia para o teu negócio já é grande. Sabe que tem um conhecido, um amigo de ecossistema, que é o Theo Orozco, né? Da Exact, né? Grande Theo. E ele fala, é bem clichê, assim, das palestras dele, que ele dá um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da Fórmula 1, né? Para refletir pessoas, processos e produtos, assim, né? Ferramentas.
que ele fala da Fórmula 1, né? Tu tem as pessoas, é o piloto, né? O produto é o carro e o processo é a pista. Se algum desses falhar, tu não consegue ter um bom resultado. E tu vê que eu gosto dessa parte que tu estava comentando sobre desenvolvimento de tecnologia e tudo mais. Se tu pegar as principais empresas, né, equipes de competição de Fórmula 1, eles são, no final das contas, o objetivo deles é aglutinar outras tecnologias já existentes. E eles não desenvolvem necessariamente um motor, né? Vou lá... a Ferrari não necessariamente faz o próprio motor da Ferrari. Ela pode contratar de outras. Pega a Williams não faz os motores delas. Pega a Red Bull não faz o motor dela. Então, o objetivo é importante entender. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ter o melhor carro. Não significa que eu tenho que ser a melhor construtora, a melhor, né, desenvolvedora de tecnologia para carros. Eu tenho que ter o melhor carro. E eu acho que no mundo do que a gente vive hoje, é bem esse o objetivo. Não necessariamente eu preciso ter a melhor desenvolvimento tecnológico internamente, eu tenho que saber qual é a melhor tecnologia a ser aplicada para o meu objetivo, né? Eu preciso fazer um carro muito rápido, eu tenho que buscar as tecnologias existentes para alcançar isso. Eu não preciso reinventar todos vamos dizer assim, as partes desse veículo para eu conseguir ser um campeão mundial de Fórmula 1. E eu acho que muita gente se embanana com isso, né? Se embanana, acaba focando muito em querer ser o autor daquela tecnologia e entendendo que, cara, tu consegue um caminho muito mais curto, muito mais ágil, muito mais eficiente em procurar no mercado aquilo que já pode ser solucionado. Né? Isso tem um nome, essa síndrome aí, chama Not Invented Here. Ok. Tá? Ela é uma síndrome que o pessoal reúne essas pessoas de diferentes perfis que eu comentei, quando sabe quais precisam, às vezes não sabe, mas reúne todo mundo e olha e diz, cara... Isso tem lá fora, mas a gente vai fazer de novo melhor. Sim. Sabe? Sim. Então, isso é uma síndrome que é muito comum que as empresas tenham, né? Gente, se a gente está numa startup ou está numa empresa e a gente pode utilizar o que já tem pronto, lembrem-se, é recombinação tecnológica. É muito mais rápido, porque eu preciso ir ao mercado, capturar valor logo, fazer o tal MVP e aprender o quanto antes. Então, se eu ainda tenho uma curva de desenvolvimento, de maturidade para vencer, eu nem fui a mercado ainda, eu estou gastando tempo, né? Então, você me perguntou, tecnologia, se ela já existe, contratar quem sabe. Sim. Quem sabe jogar também. Sim. Não adianta reunir um monte de pessoas talentosas e não ter um grau de maturidade. Então, muitas vezes os stakeholders se esquecem disso, eles estão criando uma empresa de tecnologia e não conhecem nada sobre tecnologia, sobre comprar tecnologia ou como tecnologia combinada ali desenvolve não sabem nada sobre o processo de desenvolvimento de software. A gente gasta muito tempo, muitas vezes, na empresa, e isso é uma coisa boa, né? Explicando como é o processo de desenvolvimento, toda essa sigla. Não estou falando de linguagens de programação, porque isso é o menor... dos problemas. É como é que a gente orquestra tudo isso. Então, acho que é isso que empresas de tecnologia podem entregar, né? Por exemplo, a gente tem 26 anos já fazendo isso, vai fazer, né? E, então, passamos por diversas ondas de diferentes tecnologias. A gente sabe o que fazer, o que não fazer também. Já fez um monte de coisa errada também. É super natural, que bom, né? Não acerta sempre. Então, isso é um atalho que normalmente a gente traz e entrega para o cliente final que está ali, rampando uma ideia que a gente fala, aprendendo a desenvolver produto. Quanto custa esse tempo todo? Sim. Né? Então, se a gente consegue entrar, trazer o conhecimento, trazer o how-to que a gente fala, né? E depois criar esse time interno, ensinar ele um conceito de produto digital, né? Ou de até lançamento, marketing de produto e tal, a gente atalha caminhos. Sem dúvida. E aí o custo, como eu disse, nem entrou na parada ainda, porque também é um critério. Claro. Sim. Né? Mas quão caro é errar? Sim, tem economia de tempo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi na Gramado Summit, eu tinha um stand, não vou lembrar qual que é o stand, mas eu falo pro Lucas lá, Lucas, a gente tem que usar isso no nosso pitch, né? Que a frase é tipo assim, eu sei que tu sabe, eu quero saber se tu tem as manhas. Eu vi isso também, eu vi. Então assim, saber desenvolver, né, conhecer tecnicamente como funciona,
tecnologia, isso é o básico para todo mundo, né? É tu saber, tu ter aquela bagagem de experiência para conseguir buscar qual é o caminho mais eficiente, buscar um atalho, saber o que... Cara, esse daqui já tentamos, não deu certo, vamos por esse outro caminho. Eu acho que esse é o grande entregável que tu tem numa contratação de um consultor. No final das contas, a gente não é só um prestador de serviço, né? A gente faz a consultoria para os nossos clientes também. E essa é a visão do missionário, né? Porque sim, por exemplo, vocês como fornecedores da software design, se vocês simplesmente se detessem a me responder uma coisa simples, sem me contar as implicações todas que eu posso ter numa tomada de decisão de um documento, de um contrato, fica transacional, fica mercenário. Sim. Paguei por ali, você me fez o contrato, mas muitas vezes há aquela crítica a mais. Vem cá, você pensou que isso aqui pode gerar isso, pode gerar aquilo. Então, essa é a visão de longo prazo, essa visão de realmente de parceiro, que é de um time missionário. Às vezes tu não sabe nem o que tu tem que pedir, né? Exatamente. Esse é um grande desafio, é um grande assim. desafio. Então, acho que essa parte de consultoria na tecnologia é muito isso, cara. Tu conhece o Paulo Gil, né? Sim, claro, Paulo. O Paulo Gil, ele fala assim, a principal função do CTO é saber o que pedir. E não necessariamente desenvolver, ou saber que o time interno tem que desenvolver. É saber o que eu tenho que pedir, seja para o meu time interno, seja para um terceirizado, e fazer essa distribuição. Porque, dependendo, se tu não é um CTO experiente, ou se tu não tem muita experiência mesmo, um empresário que não tem uma área de tecnologia, tu não sabe nem o que pedir. É igual, o Osmar vai vir nos pedir alguma coisa e a gente fala, não, Osmar, tu tá pedindo errado. É a mesma coisa a gente chegar num médico e falar, médico, eu preciso que tu me receite isso. Exatamente. Tu não faz... muito. Exato. Parece não lógico quando a gente usa um exemplo de um médico, mas nas nossas áreas acontece muito isso. Para mim né? também acontece, né? A empresa ou a startup, enfim, chega e diz, eu quero isso. Tá, mas e a parte que eu conheço que isso não vai funcionar? Eu posso te contar também? Porque você está pagando também por isso aí, né? No caso do médico, a pessoa já chega com um diagnóstico. Exato. E já dizendo o que precisa de remédio. Exato. Agora chegando nessa parte mais divertida, assim, qual que foi a influência do ChatGPT para vocês agora, Osmar? Tu sabe que eu não tenho tido tanto... nossos clientes não têm me falado muito sobre o chat. Eu espero confirmação, né? Porque a gente fala sobre, por exemplo, uma squad legal para sustentar esse teu negócio precisa de um designer, precisa de como é que chama, de desenvolvedores de tais e tais perfis, né? Precisa alguém de infraestrutura... É complexo isso, a gente sabe o que precisa. Você vai botar alguma coisa na nuvem, mas quem é que publica? Ela não é mágica, né? Ela não sobe para a nuvem por evaporação. Alguém precisa configurar. Então, eu acho que se alguém perguntar isso para o ChatGPT, vai ter essa informação confirmada, ao menos, né? Mas não tivemos esse impacto. Vocês têm tido esse impacto? A gente chega aqui agora, não é mais o procurei no Google, né? Não, eu vi no ChatGPT que é isso daqui. E daí a gente tem que... Não, mas calma aí, não. Então... O ChatGPT não tem todas as informações que a gente tem sobre o teu caso específico, entendeu? Mas isso é um ponto curioso, assim, né? Justamente dessa intenção do cliente, né? Vocês devem passar por isso também, de ele buscar uma validação junto com vocês de premissas que eles, teoricamente, já têm. Sim, bem comum. É bem comum, né? Como que vocês, quando vocês entendem que as premissas que ele já tem não são, vamos dizer assim, muito entre aspas, as mais corretas ou as melhores aplicáveis naquele momento, como que vocês conseguem lidar com isso, mano? Legal, isso é uma pergunta muito interessante, né? Eu, assim, obviamente que a gente não fica jogando, né? A gente sabe que não vai dar certo. A gente senta, conversa muito, tem muitos clientes, muitos casos, né, que eu já perdi a conta, de a gente fazer o detalhamento, explicar, dar o embasamento. Né? Já chegamos ao caso de embasamento teórico. Teve situações que a gente, por exemplo, na área de design, de pesquisa, que a gente fez a gente vai muito a fundo nisso, antes de construir produto e tal, que a gente foi lá e trouxe a metodologia, o método científico para explicar por que a gente ia fazer X pesquisas e não
Y pesquisas, porque a Sim. pessoa insistia que queria ouvir uma base muito gigante. E o próprio método explica, né, que começa a se repetir as respostas depois da 12ª, 13ª. Então, são coisas que a gente traz assim, explica, dá com muito carinho. A gente tem uma premissa que nem sempre dá negócio. Sim. Tá? Assim, nem sempre dá negócio. Então, a conexão tem que ser verdadeira, tem que ser não interesseira, né? Tem que se explicar, porque se é para dar um negócio legal, se é para a gente colaborar realmente, ela tem que fazer sentido para você tem que confiar, porque desenvolvimento de software é confiança. Sem dúvida. Maturidade e confiança, né? Então, se você está terceirizando, você nunca me viu, você vai conversar comigo, eu vou te explicar, vou te dar a fundamentação. Né? Teve um cliente nos Estados Unidos que a gente mandou toda... Eles tinham uma visão completamente de como desenvolver. A gente mandou toda uma fundamentação, né? Não nossa, mas assim, grandes profissionais falando de como criar uma empresa de produto e tal. E o pessoal nos agradeceu super. E já teve casos que não deu negócio. Sim. E aí a gente tem até tem uma brincadeirinha que sempre acontece. Esse cara que fez a concepção do produto com a gente explicou todos os detalhes de como é o produto desenvolvido. Ele não fechou conosco. E aí ele, 3, 4 meses depois, ele volta. Sim. Ele sempre volta. Sim. E ele volta e diz, caras, então, vocês tinham uma razão parcial. Nunca é 100%, né? Sabe? Não dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer. Mas a gente, claro, super. O que a gente não sabia para a gente aprender já, para não errar. E a gente volta e a gente desenvolve e essa relação fica melhor ainda. Sim. Porque é o tempo, né? Há um tempo de conexão, há um tempo de confiança para que aquilo que a gente vem falando, né? E trazendo. E a gente não força. Eu acho que isso é uma coisa que é valor. Sim. Cara, se é para dar legal, confia, a gente tem experiência, a gente tem casos, eu tenho mais de um caso, até os errados a gente mostra, né? Claro, é importante. Cara, ó, isso aqui o cara foi por aqui, não deu certo. Esse caminho não vamos testar porque já não funciona. Isso. Então, paciência, contamos, explicamos, detalhamos. E se não deu certo, vai voltar. A gente sabe que vai voltar de algum modo ou de outro e a gente às vezes faz aquele follow-up, né? E aí, já lançou? Sim. Não, estamos com um problema em tal lugar. Teve um caso agora, há pouco tempo, que o cliente voltou nos contando, foi bem no meio da pandemia, eu me lembro, esse cliente, e ele disse, não, o preço de vocês é muito alto, a gente vai fazer sozinho. Aí ele voltou depois da pandemia nos contando que já tinha feito um investimento gigante. Sim. E que ele não tinha o produto ainda e tal, né? Sim. Então, isso é o mais comum, né, cara? Muito comum, né? Ele tentou fazer sozinho nesse caso, né? Sim. Ele falou, não, é só juntar algumas pessoas aqui e a gente faz. Tá, vai dar errado, cara. Tem uma boa possibilidade. Sim. Por causa da maturidade, né? E eu acho que é isso, assim, a gente vai, explica, traz, conecta. Se é verdadeiro, se deu confiança, se deu match, a gente vai ajudar. Senão a gente vai receber de volta também e vamos fazer mais forte essa conexão ainda, né? Sim. Esse é um ponto primordial aí da relação. Existe toda uma camada de gestão de pessoas que o cliente ele não precisa se envolver com isso também, né? Então, que quando tu internaliza um time, tu não vai só fazer a gestão do produto, né? Tu tem que fazer a gestão dessas pessoas ali. Das pessoas. Que tu internaliza, né? E em grande parte o pessoal ele subestima essa camada, né? A gente passa por algo semelhante, por exemplo, quando a gente vai internalizar um serviço aqui que orçaram com a gente, que é bem comum, assim, tipo, não tem nada a ver com tecnologia, mas fazer um pedido de autorização do Banco Central. Não, a gente leu aqui os regulamentos e a gente consegue fazer interno. A gente, ok, vai lá. Só que tu tem que fazer uma gestão de um time específico para fazer aquilo, que leva bastante tempo, que tem um arco de conhecimento longo para tu conseguir executar isso, e muitas vezes a gente faz a mesma coisa. E aí, conseguiram dar entrada um ano e meio depois? Não, cara, a gente já contratou 3, 4 pessoas e não funcionou, a gente trocou e não sei o quê. É o caso clássico. Isso já acontece com a gente. Acontece também e a gente faz esse follow-up e pega, né? Sim. E sim, se subestima, né? Porque você vê a gestão de conhecimento de um time, né? Principalmente de tecnologia, que muda todo dia. Sim, né? é muito volátil. Eu queria passar uma ele para mim, foi.
E aí a gente tem muito claro isso, o investimento que a gente tem em cima de formação de pessoas. Sim. A gente tem uma série de questões internas que a gente faz, que a gente chama de soft drops, que é para dar uma ideia de como funciona alguma coisa. Uma série de COPs, que a gente chama comunidades de prática, né? Que ficam, por exemplo, como é que sobe um produto para a nuvem, com uma aplicação para a nuvem? Então, as pessoas se reúnem, dividem conhecimento, todo mundo do time aprende. Mas agora saiu uma nova, agora não é mais no Google, agora é na Amazon, agora não é mais na Amazon, é na Oracle. Pô, tudo isso, dependendo do que o cliente escolher lá no final, por custo e tal, a gente vai ter que saber fazer também. Sim. Então, a gestão desse conhecimento, claro que pode ocorrer na sua empresa também. Sim. Mas se você tem que vencer todos os P's que eu falei ali, né? Ferramenta, pessoa, processo, o mercado que você está lançando o produto, porque você nem sabe se o seu produto vai dar certo muitas vezes. E ainda você tem que gerir conhecimento que não tem a ver com o seu negócio. Isso é muito doido. Exatamente. Tem a ver com tecnologia. Por que tu precisa ter esse conhecimento? Muitas vezes tu não tem que ter essa gestão de conhecimento interno dentro do teu time, né? Muitas vezes o conhecimento ele é só insumo para tua atividade, né? E daí tu não tem que ficar fazendo uma gestão de insumo muitas vezes, né? Então, o pessoal tem um pouco dessa dificuldade. E até a questão do aculturamento também, né? Como o Osmar falou, para transformar esse time em missionário, não é da noite pro dia, né? Não é da noite pro dia, né? Claro, você pode ter grandes pessoas ali, talentosas, conectadas com a tua causa, né? Que vão virar à noite, vão dar aquela síndrome do herói e tal. Mas, gente, é natural que dê problema, é natural que até jogar junto, até performar... Né? Leva um tempo, não é? Leva um tempo, não adianta só trazer os melhores jogadores e às vezes os caras até se acertar não vão. Né? Mas enfim, são coisas que preocupam, que muitas vezes as empresas têm que lançar um produto e tal, e elas têm um monte de curvas aí de aprendizado, de gestão de conhecimento dentro da empresa que precisa ser feito. Né? Vejam, eu defendo que uma empresa de base tecnológica, sim, tenha a sua equipe. Sim. Eu não, mesmo que todas essas variáveis que a gente falou estejam controladas, tem que ter a sua equipe. Mas ela pode se desenvolver junto com o desenvolvimento do produto, com um parceiro missionário te ajudando, né, facilitando, resolvendo, atalhando, para que você foque no seu produto. E eu sempre sugiro um fade-out, um fade-in, né? Eu entro e depois a gente faz um fade-out, sai, transferindo conhecimento. Esse é um fator importante, né? Maturidade, conhecimento, ferramenta. Sim. E depois esse time segue, porque provavelmente vai entrar no momento de operação do produto. E aí, sim, faz sentido que você tenha. Até o teu investidor provavelmente vai dizer, cara... Sim. Depois né? Tem um time de sustentação daquilo que foi desenvolvido, né? Ou mesmo ir melhorando, né? Então, aperfeiçoamento. aí faz sentido. Mas você aí venceu aquela primeira onda. Sim. Né? Que você venceu a arrebentação, chegou lá e está surfando. Sim. Agora, se você morrer na arrebentação, ou tomar uns caldos ali, daqui a pouco você não está mais nem no jogo, né? Claro. Já foi parar na praia de volta. Sim. Então é isso. E a Cris comentou uma questão de cultura, né? Não poderia deixar de perguntar. A Soft hoje ela é uma empresa que trabalha em nível global, tem clientes no Brasil, clientes fora. Como que é essa percepção dessa cultura que tu identifica no Brasil com outras empresas americanas, assim? Como que tu enxerga essa... Existe uma diferença? É tudo meio parecido? É interessante que... Claro, eu vou falar de uma amostragem baixa ainda, né? 3 clientes, né? Assim, que a gente tem com os Estados Unidos. Então, é uma amostragem bastante baixa em relação a todos os outros que eu tenho do Brasil. Sim. Mas a gente... de um cliente, ele nos diz o seguinte, a maturidade que vocês têm, né? É altíssima. Então, as empresas que a gente tem aqui, nós estamos falando a mesma língua. Né? Então, esse cliente falou isso pra gente. Teve um outro que veio com um papo bem tradicional. Então, assim, até mais atrasado em termos de cultura, né? Do que alguns brasileiros que nos procuram, né? Sim. Então, eu diria que na média aí, né? Tem gente muito parecida com o pessoal daqui. Sim. Com questões culturais muito parecidas, né? E tem outros já conseguindo perceber que o Brasil realmente faz diferença. E quando comparado com outros offshores,
a gente tem essa pimentinha a mais, que é não aceitar só fazer o transacional. Então, argumentar lá com o gringo que, pô, cara, a gente por que a gente vai fazer isso? Tem entrega de valor para vocês, e isso eles acham fantástico. Sim. Tá? Eles não se sentem, como é que chama, pelo menos nessa amostragem que a gente tem, eles não se sentem confrontados. Né? Eles, mas por que tu tá perguntando? Né? Então, isso é uma coisa nova para eles, porque eles estão acostumados com alguns modelos que simplesmente fazem o que foi pedido. Sim. Tá? Então, essa eu acho que talvez possa ser uma coisa da gente, né, que a gente desenvolveu, de realmente ser sempre missionário, tentar ser sempre missionário. E esse é um feedback importante. Pô, os brasileiros têm um pushback, a coisa não vem e fica. Tem uma visão mais crítica do que tem que ser feito, assim. Mas eu acho que tem muita oportunidade, sabe? Eu vejo que essa questão de maturidade, nessa minha amostragem aí, tem chance do Brasil como um todo. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, então, eu acho fantástico a nossa maturidade, né? Como a nossa e de vários outros players que a gente tem no Brasil para enfrentar o mundo. Não devemos nada a ninguém. Sim, sim. O nível técnico que a gente tem no Brasil é muito competitivo fora do Brasil, e a gente tem um valor muito competitivo em mercado global, assim, né? Tem um lado bom e o ruim, né? O lado bom é que gera oportunidade para nós, e o lado ruim é que também nos nossos profissionais são muito aliciados também. Bem, mas isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo, né? Mas olha, a gente está em 3 anos e meio do podcast. Todo podcast a gente fala sobre retenção, a dificuldade de reter talento. É verdade. Por isso que a gente tem que ir lá para a Lagoa dos caras. Porque senão eles vêm na nossa lagoa. Exatamente. E levam, todo mundo. Então a gente vai lá na Lagoa dos caras. E já oferece. Já oferece. Já, tá aqui empacotadinho, arrumadinho para ti. Arrumadinho, né? Então eu acho que é isso, assim. Essa coisa da lagoa, uma vez um próprio americano me contou isso, assim, sobre... tua lagoazinha tá legal, tu tá ali, né, tomando teu solzinho. E pode vir um peixe grande fora, né? Então, vamos incomodar lá também, tem um mercado grande. Então, acho que é por aí que a gente foi. E a gente foi de peito aberto, assim, e tomou os primeiros feedbacks bons, assim. Poxa, legal, cara. E, além de tudo, daí, nesse mercado, o custo... né? É muito interessante, né? Porque, assim, enfim, o dólar 5 por 1, e lá para eles faz uma bela diferença. E no momento que tem um país em quase recessão, com inflação alta, redução de custo vale a pena. Então, acho que é por aí, né? Eles estão tendo que, talvez, uma das primeiras vezes que eles têm que pensar em custos, né? E pensar em parcelamento. Né? Que não tinha isso. Mas é por aí. Eu acho que, falando isso... E eles são muito práticos nessa questão de comprar ou fazer, né? Realmente consegue separar e trazer... isso aqui a gente faz, isso aqui é vocês que fazem. Boa. Há uma maturidade grande em relação a isso, né? Legal. Cris, vamos chegando aos nossos finalmente aqui para... Conversa boa, o tempo voa, né? É verdade. Agora a gente também virou poeta. É verdade. Mas, chegando aos nossos finalmente aqui, Osmar, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso podcast, compartilhar o teu conhecimento, e também muito obrigado por toda a parceria que tu tem junto com a gente aqui. Mais uma vez, né, a Soft Design aí como patrocinadora do Jantar SL, que sem dúvida nenhuma vai ser um excelente evento, né? Então, quem estiver nos ouvindo e foi convidado, confirme a sua presença o quanto antes, porque a gente tem números limitadíssimos, né, Cris? Restam pouquíssimas vagas. Exatamente. Então, quanto antes vocês confirmarem, mais cedo vocês vão ter a presença garantida no nosso evento. Osmar, quem quiser procurar, conhecer um pouco mais da Soft Design, como que faz? Como é que faz? Bom, o clássico site, né? softdesign.com.br. E a gente também está nas redes, LinkedIn, Soft Design, né? Facebook, Soft Design Brasil, Instagram, Soft Design Brasil também. Então, bem fácil de achar a gente. Jogar Soft Design no Google vai achar. Acha. Vai achar uns concorrentes que usam o meu nome como palavra-chave, mas também faz parte da vida, né? Mas não pode. Tem esse problema ou não? Não tenho, mas não pode. Vou conversar. Vamos continuar a conversa agora. Vai continuar depois no cafezinho. Exatamente. Mas então é isso, Osmar. Mais uma vez, muito obrigado. Para quem acompanhou o podcast, todas as informações aqui da Soft Design vão estar na descrição aqui do nosso podcast também. Então é só clicar ali no Ver Mais. E nos ouvimos no próximo episódio, né, Cris? Até lá. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.